Quase 90 mil crianças brasileiras acordaram hoje e vão dormir sem o reconhecimento básico, o direito de ter o nome no papel, o registro civil. Elas existem, mas não são reconhecidas. Sem o registro civil, não existe cidadania. Num país como o nosso, em que a população cresce todos os anos, cada nascimento representa mais do que um número nas estatísticas. É mais um cidadão com direitos, deveres, sonhos e história. Sem a certidão de nascimento, é como se as crianças fossem invisíveis para o Estado e simplesmente não existissem. No subregistro, ele é a ausência de registro de nascimento que ocorre hoje em menor número na região centro-oeste. Norte e nordeste ainda tem um número bem alto. Os filhos saem do hospital sem os registros, os pais, por algum motivo, guardam as DNVs e não fazem esses registros. Essa subnotificação, esse subregistro, é justamente resquício de pessoas que ainda não têm o acesso ou a informação do registro de nascimento. Em 2010, 97,3% das crianças de até 5 anos tinham registro civil em cartório. Em 2022, o percentual melhorou, subiu para 99,3%, segundo o censo do IBGE. Sim, o país avançou no combate à chamada subnotificação, mas ainda é uma barreira garantir que toda criança tenha voz e o direito de exercer plenamente a cidadania. Isso vem diminuindo ao longo dos anos, mas ainda é uma realidade em localidades distantes, de famílias que não têm acesso a serviços básicos, que moram em lugares ribeirinhos, moram no sertão. Então é algo que está sendo combatido tanto pelo judiciário quanto pelo legislativo, através de políticas públicas para levar essa cidadania para quem ainda não tem. Sem o registro civil do nascimento feito em cartório, por exemplo, não é possível emitir documentos como a carteira de identidade, CPF, título de eleitor e passaporte, o que dificulta o acesso a serviços públicos, matrícula em escolas e programas sociais. O registro de nascimento traz, além de dignidade da pessoa humana, acesso a serviços públicos, acesso ao SUS, acesso à retirada de CPF, acesso a empregos formais. Quem não tem um registro civil não consegue um emprego formal, não consegue abrir uma conta num banco, não consegue nem ter acesso aos programas assistenciais do governo, como o Bolsa Família. Então, o registro civil ele é essencial para todos os atos da vida civil. Mais do que isso, o registro civil assegura a identidade, direitos e reconhecimento jurídico durante toda a vida. No registro civil são averbados os nascimentos, são averbados os casamentos, os divórcios e os óbitos. Então, toda a cadeia do serviço civil, do registro civil, ela é importante para que o brasileiro seja portador de direitos e deveres na nossa sociedade. O problema se concentra entre os indígenas. Segundo o IBGE, em 2022 havia mais de 10 mil crianças de até 5 anos sem registro civil. Em 2010, 65% tinha registro. 12 anos depois, subiu para 87%. Entre as pardas, 99,3% tinham registro civil em cartório. Brancas, 99,5%. Entre as pretas, 99,3% e amarelas, 99,1%. O nosso problema com o subregistro é mais pessoas que estão em rincões mais longes das áreas urbanas, em lugares de difícil acesso, por exemplo, lugares que você só tem acesso através de embarcações, no setor, no semiárido, no agreste, aquelas pessoas que estão longe de áreas de centros urbanos e que, além de não ter acesso à informação, elas também não têm acesso a esses serviços públicos, a não ser que elas saiam de suas localidades e se transportem até uma área que tem esses serviços. Conversamos com o presidente da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, a ARPEM Brasil. Devanir explica que o avanço no número de registros civis se deve a uma atuação integrada entre o Poder Judiciário e os cartórios brasileiros.
Projetos como mutirões de registro civil, semanas nacionais de mobilização e ações voltadas à população em situação de rua ou privada de liberdade são exemplos de iniciativas construídas conjuntamente. Essa atuação integrada tem permitido levar o registro civil a locais e populações que historicamente estavam à margem dos serviços públicos. Estamos no Hospital Regional de Sobradinho, a 20 minutos da área central de Brasília. Na saída da maternidade, um posto de atendimento do cartório de registro civil. Lugar estratégico para estimular o registro de todos os recém-nascidos. Os documentos são emitidos sem nenhum custo e trazem informações importantes como o nome, sexo, data, horário, município de nascimento, além dos dados dos pais. As mães são orientadas antes mesmo do parto a fazer o registro assim que o bebê nasce, e muitas têm uma dúvida em comum: se podem registrar o filho sozinhas. Ela pode fazer a declaração do suposto pai. É um serviço que a gente faz e que depois a gente encaminha ao Ministério Público um ofício com os dados desses registros sem pai declarado, e o Ministério Público tem um serviço que é o acesso ao pai para esse reconhecimento, que pode ser voluntário. A partir de hoje, Ágata existe oficialmente para o mundo. Certidão de nascimento em mãos, tudo certo? Tudo certo. Agora a Ágata existe para o Estado, para o mundo. Sim. O que essa certidão, esse documento representa para vocês agora? Representa uma batalha vencida. Passar desde a gestação, a chegada no hospital, de presenciar a minha mulher ter as dores, passar pelo processo do parto, né? E ver a minha filha nascer. Então esse papelzinho tão simples é uma representação de uma batalha vencida mesmo. Maria, coração de mãe agora, como é que tá? Coração de mãe simplesmente se alargou, né? Porque a partir do momento que ela chega nas nossas vidas, tudo se torna algo muito maior, com um significado muito mais legítimo, muito mais forte. Então, assim, é só felicidade, muita alegria e uma expectativa para no futuro, nos próximos dias, nos próximos anos, a evolução dela, acompanhar tudo de perto, tudo da melhor forma possível. Bom, e por falar em futuro, qual é o futuro que você espera para a Ágata? Eu espero que ela seja uma cidadã muito responsável, uma mulher abençoada, uma mulher muito forte e que dê exemplo para outras pessoas também, que seja uma pessoa excepcional, muito boa. Você já sabia do cartório aqui no hospital ou descobriu quando estava na maternidade? No caso, eu vim na maternidade, algumas vezes eu já tinha notado que tinha um cartório e tinha até me espantado com a facilidade, por ser algo prático já no hospital e algo acessível mesmo. Então, assim, achei espetacular. E pelo que eu vi, foi bem rápido, né? Foi muito rápido, a gente chegou, esperou 2 minutinhos, sentou na cadeira, houve a conferência de tudo certinho, a escolha do nome, a conferência de novo, porque tudo bem feito, né? Com calma, com paciência, muito tranquilo, muito bom. Agora é ir para casa, descansar, curtir a Ágata. Ao máximo, sabendo com a consciência tranquila de que está tudo certinho, de acordo com a lei, de acordo com o que o Estado pede e com a responsabilidade, né? De pai, de sociedade. Dever cumprido? Dever cumprido, total. Tá certo, gente. Parabéns. No próximo bloco, a repórter Renata Teodoro mostra a atuação do Poder Judiciário para garantir que o registro civil seja um direito de todos. A gente volta já. Onde o asfalto termina, a justiça continua. Em comunidades isoladas, aldeias indígenas e regiões ribeirinhas, o Poder Judiciário atravessa distâncias para garantir um direito básico, o de existir oficialmente. O Poder Judiciário tem que estar junto com a Secretaria da Administração Penitenciária, cartórios
instituições de identificação, órgãos de identificação. Então, tem que ser um conjunto articulado de órgãos e de instituições para que essa documentação seja garantida, porque a documentação ela parte não só de um único serviço, mas muitas vezes de vários, né? Essa atuação se fortalece em ações coordenadas pelo Conselho Nacional de Justiça, como a Semana Nacional do Registro Civil, Registre-se, que acontece todos os anos no mês de abril. A iniciativa mobiliza tribunais, cartórios e diversos órgãos públicos em uma grande força-tarefa para levar documentação a quem mais precisa. A partir da obtenção dessa documentação, é possível ter também acesso a serviços como saúde, educação, trabalho, a própria preparação para um trabalho autônomo fora do cárcere. Então, através da documentação é que nós podemos garantir com mais eficiência todos os serviços dos quais essas pessoas precisam. Segundo a juíza auxiliar da presidência do Tribunal de Justiça da Paraíba, que também coordena o grupo de monitoramento e fiscalização do sistema carcerário e socioeducativo, ainda há um número significativo de pessoas privadas de liberdade sem documentação básica. O esforço do grupo de monitoramento do sistema carcerário é justamente trabalhar com essa articulação institucional, fortalecendo essa rede, buscando dentro das unidades prisionais identificar quem não tem essa documentação e, através dessa articulação, garantir que essas pessoas tenham a oportunidade de ter acesso a todos esses documentos. A realidade do subregistro ainda é um desafio dentro do sistema prisional, mas esse cenário, que por muito tempo passou despercebido, agora vem sendo enfrentado com mais atenção pelo Judiciário paraibano. A Semana do Registro tem justamente esse favorecimento dessa articulação institucional. Então, é um momento em que todos esses poderes e órgãos estão reunidos para promover essa documentação de uma maneira concentrada a um público maior. A campanha prioriza populações historicamente excluídas, pessoas em situação de rua, povos indígenas, pessoas privadas de liberdade, egressos do sistema prisional, além de imigrantes e refugiados. Não ter um documento no sistema prisional limitava muitos serviços, como a educação, cursos e outras coisas mais que apareciam. Então, era uma situação muito difícil, porque você não se sente como totalmente cidadão. Mais do que números, a ação representa acesso a direitos fundamentais, como saúde, educação, assistência social e participação cidadã. Por exemplo, eu precisei fazer exame fora do sistema prisional e não pude fazer porque não tinha um documento para fazer o cadastro, para fazer um exame fora. Então, limitava muitas coisas. Depois de um ano trabalhando no Tribunal de Justiça, ela celebra a oportunidade de recomeçar. Depois que eu tirei meus documentos, muitas portas se abriram e foi muito gratificante, porque ali eu pude ter a noção que ali poderia começar uma nova história, né? Porque a gente sai, se a gente fica assim, meu Deus, não tem um documento, como é que vai ser? Nos estados, a atuação dos tribunais tem sido decisiva para alcançar essas populações. O Tribunal de Justiça de Roraima tem desenvolvido ações voltadas especialmente para comunidades indígenas e regiões de difícil acesso, promovendo mutirões de registro civil em territórios afastados. Fazer esse trabalho de registro de nascimento, carteira de identidade, CPF, é fazer com que o povo indígena que reside aqui nessa região do Surucucu passam a ser realmente vistos, né? E realmente cidadãos brasileiros. Entre os povos indígenas, os avanços também são significativos. Novas normas têm permitido o reconhecimento da identidade cultural no registro civil, com a inclusão de nomes tradicionais e o respeito às especificidades de cada povo. Carteira de identidade, CPF, para os povos originários e Yanomami, com a finalidade de quê? De trazer cidadania e inclusão social para esses povos. Então foram mais de 1000 registros de CPF, de carteira de identidade. Para matricular as crianças, existem esses documentos, né? Então facilita bastante, ajuda bastante para nós ter esses
escolas dentro das comunidades, as crianças ter essas informações, nome, sobrenome, né? Então, isso é importante para as comunidades, para a associação, também para o governo. Mais do que um documento, é reconhecer histórias, culturas e de onde cada pessoa vem. Casamento, registro de nascimento, retificação de registro. Uma coisa, aquelas pessoas, os indígenas que já têm registro, mas não têm a sua etnia, não tem o seu nome indígena no seu registro, pode fazer aqui também. Então, enfim, a gente traz toda a cartela de serviços de Boa Vista para o local mais distante. A documentação civil, nesses casos, se torna uma ponte entre o respeito à diversidade e o acesso a direitos. Atendimento diferenciado e respeito para as comunidades. Isso é um grande significado para a população Yanomami, respeitando a sua cultura, respeitando a diversidade, sobrenome, os seus característicos. Então, isso é a justiça que estamos a justiça chegando aqui, orientando e colocando esses direitos para o povo Yanomami. Já o Tribunal de Justiça do Amazonas atua com foco em populações ribeirinhas e indígenas, levando serviços de documentação a áreas remotas por meio de unidades móveis e parcerias institucionais. Nós estamos levando com esse projeto cidadania, pertencimento a essas pessoas. Foi uma atividade belíssima, nós colocamos algumas imagens no nosso site exatamente para que a população tivesse esse conhecimento dessa grandeza que é, desse trabalho magnífico que é feito, de acolhimento, de pertencimento, de se sentir valorizado pelo poder público. Em 2025, mais de 118 mil certidões foram emitidas em todo o país. Mais do que números, são histórias que deixam de ser invisíveis. E no próximo bloco, você vai conhecer histórias que mostram na prática como o registro civil pode transformar vidas. A gente volta já. Que um documento oficial, o registro civil é a porta de entrada para direitos básicos e principalmente para o reconhecimento da identidade de cada pessoa. Neste bloco, histórias reais mostram como o acesso à documentação pode transformar vidas. Estamos na Candangolândia, a cerca de 10 quilômetros do centro de Brasília. E nós viemos acompanhar uma ação do programa Identidade Solidária, da Polícia Civil do Distrito Federal, que realiza atendimento domiciliar a pessoas com dificuldade de locomoção. É um trabalho que envolve direitos básicos, entre eles o do registro civil. Quem recebe a equipe é a Elza. Há 18 anos, ela dedica a vida a um único cuidado, o da mãe, Maria. Acamada após 2 acidentes vasculares cerebrais, Maria depende integralmente da filha. A responsabilidade é grande, tem trabalho o dia todo. É como se fosse no hospital, internado em casa, né? Sem conseguir sair de casa com a mãe, situações simples se tornavam obstáculos diários. Eu me deparei com dificuldade em uma farmácia popular, né? Onde dispensam fraldas geriátricas, onde dispensam medicações, dentre as quais ela faz uso. E aí a moça falou que sem essa nova carteira de identidade, eu não ia conseguir mais fazer o uso desses benefícios pela farmácia popular. É nesse momento que a Polícia Civil do Distrito Federal entra em ação. A dona Maria, ela encontra-se numa situação muito sensível, muito vulnerável. Então, a partir do momento em que a família receber essa carteira de identidade nacional, eles vão poder dar andamento a diversos tratamentos em que essa paciente possa estar necessitando. Eles vão poder dar entrada a diversos benefícios sociais aos quais a família pode estar pleiteando e podem estar travados no momento pela falta de um requisito formal
que é a emissão da carteira de identidade, e dentre tantos outros benefícios e possibilidades que podem surgir futuramente e que a carteira de identidade vai ser um requisito obrigatório. Em casos como o de Maria, a Polícia Civil atua por meio de um serviço especializado, a Seção de Operações Papiloscópicas Externas, a SOP. A equipe vai até a residência da pessoa para garantir o acesso ao registro civil. Nesse panorama, nós atendemos hospitais, residências, fazemos atendimentos em presídios e o critério básico dessa sessão é a pessoa estar em situação de vulnerabilidade e não conseguir acesso direto ao posto de identificação. Robson explica que, para solicitar o serviço, é preciso acessar o site da Polícia Civil, preencher um formulário e aguardar a triagem feita pelo Instituto de Identificação. Depois disso, o atendimento é agendado e a cidadania chega até quem mais precisa. Me lembro agora de um caso, por exemplo, de um garoto portador de autismo e que ele não ficava quieto e sentado em local nenhum, a não ser no banco de trás do carro da mãe. Nós fizemos os ajustes necessários, instalamos nossos equipamentos dentro do carro e fomos para o banco de trás do carro dessa família e conseguimos fazer esse documento. A família já tinha ido ao posto de identificação diversas vezes sem conseguir sucesso no atendimento, pelo estado de agitação do rapaz. Então, nesse dia, ele entrou no carro, se posicionou e nós conseguimos fazer esse atendimento tranquilamente. Foi muito gratificante. Elza conta que, por conta desse atendimento, a rotina ficará mais leve e segura. Aquela dificuldade que eu tinha diante de documentos que iam ficar inválidos, hoje já não mais. Hoje eu já me encontro assim mais animada, mais feliz, porque sem documento a gente não é nada, não tem como tocar a vida. A nossa equipe ela se depara com histórias de todos os tipos, histórias tristes, mas histórias também de superação, momentos em que nós encontramos na situação real de atendimento grandes dificuldades pelo estado de agitação, pela condição muitas vezes mental da pessoa que está sendo atendida, e a cada atendimento a nossa equipe com certeza leva para si uma lição. Muitas vezes a gente, depois de algum tempo, traz uma situação vivida numa residência como uma lição para nós mesmos, de superação e de busca de melhoras. Então é um trabalho que agrega muito também para a nossa equipe. Mas o registro civil não transforma apenas o acesso a serviços. Ele também garante algo essencial, o direito à identidade. Eu sempre me senti meio estranho, sentindo que a minha vida era vivida em terceira pessoa. Não sei, eu não me sentia parte de nada, assim. Era estranho viver. Vinícius tem 33 anos e por muito tempo viveu sem que seus documentos refletissem quem ele realmente é. Aos 30, decidiu iniciar o processo de transição de gênero. Eu era depressivo, eu era fechado, eu era uma pessoa totalmente ríspida. Eu era... Mudou da água pro vinho, eu acho, assim, em tudo. Vinícius, e olhando para a sua trajetória, o que é que mudou na sua vida depois que o seu nome foi reconhecido oficialmente no registro civil? A retificação do nome me trouxe a reapresentação no trabalho. Eu consegui me reapresentar para os clientes como Vinícius. E mandei um e-mail informando isso para todo mundo e foi super aceito, ninguém nunca trocou, ninguém nunca... A partir do momento que eu me apresentei, seguiu-se assim desde lá. Como é que foi o acolhimento da tua família depois que você decidiu pela transição? A minha mãe e eu, a gente teve uma rusga, paramos de nos falar assim por um tempo, mas eu acho que é normal, assim, porque tem toda uma idealização na cabeça de uma mãe, né? De vir uma menina, ai, minha princesa, ai, não sei o quê, e a vida toda ela sempre esperou isso de mim, assim, eu acho. A dificuldade foi tanta que os dois chegaram a passar mais de 1 ano sem se falar, mas o tempo e o afeto abriram espaço para o entendimento. Se você for analisar, é uma questão de respeito. Se eu quero respeito, eu tenho que respeitar o outro. As minhas decisões são minhas, a do outro é do outro. Hoje, mesmo sem compreender completamente, Rosa fez uma escolha, a de acolher o filho.
quando você tem um filho, você ama muito. Então são coisas difíceis, mas o amor, ele transforma muitas coisas. No Brasil, pessoas trans podem alterar nome e gênero diretamente no registro civil, sem a necessidade de decisão judicial. Essa possibilidade foi garantida após decisão do Supremo Tribunal Federal em 2018. Na sequência, o Conselho Nacional de Justiça regulamentou o procedimento em cartórios de todo o país. Desde então, o processo passou a ser mais simples, baseado na autonomia e na autodeclaração da própria pessoa. O Vinícius veio para me mostrar muita coisa do que eu sonhava em ser e eu poderia ser. Eu posso tudo o que eu quero. E hoje, quais são os seus planos, seus sonhos, seus projetos de vida? Hoje eu tenho a vontade de... Eu consigo sonhar, porque antes eu nem tinha essa perspectiva de sonho. Eu pensei que eu ia embora antes. E hoje eu consigo ter planos com a minha mãe, futuros, de estar junto com ela, de ter o carinho dela mais na minha vida, que eu não deixava, que eu era fechado para isso. O carinho da minha família para comigo. E é isso, eu acho que a partir disso eu consigo ter sonhos para poder planejar, porque até hoje eu ainda não tenho, eu acho assim, eu tô ainda galgando para conseguir sonhar direito, eu acho. E assim eu encerro o programa de hoje. E você, já segue a gente no Instagram? Anota aí, @Rádio e TV Justiça. E se perdeu algum detalhe ou quer rever a reportagem, corre lá no YouTube, o canal é o mesmo. Até a próxima!